começar falando de China, porque desde o início do tarifaço, o discurso chinês tem um tom acima do adotado por países como México, Canadá e Brasil, por exemplo, claro, por causa da força da economia chinesa. Mas esse tweet da embaixada, que a gente acabou de mencionar aqui na nossa abertura, foi um pouco além, né, Léo? Foi. Estamos prontos. Exatamente, é uma declaração de quem, para usar a expressão que o próprio Trump usou com o Zelensky, de quem tem cartas. Tá? Ele disse isso para o Zelensky e a China disse isso para ele, né? Foi uma declaração. Aquela situação da sexta-feira foi uma antidiplomacia. Como citou aqui, o Zelensky caiu numa armadilha. Era um photo-op, né? O Trump ali com ele, com o Vance. E o Trump foi, dentro da sua agressividade, da sua grosseria, entrou também a sinceridade. Porque o que ele falou para o Zelensky é uma verdade, você não tem cartas. Tá? A diplomacia, especificamente a doutrina Truman, que é a ordem mundial do Ocidente pós-Segunda Guerra, ela gira em torno de um princípio. Gira em torno de princípios. Né? A ajuda americana à Ucrânia não era só uma questão de interesse que existe, óbvio, os americanos nunca fazem as coisas pela bondade do seu coração. Existem interesses econômicos, comerciais, etc., mas existe um princípio de defesa do Ocidente, do Norte, tá? Que foi estabelecido no pós-guerra pelo Henry Truman, e que o Trump ignorou completamente, e ignorou por uma ausência de princípios. Tá? Isso revela uma ausência de princípios. Você não está ajudando um país que foi invadido porque ele foi invadido. Você vai ajudar esse país dependendo do que você pode lucrar nisso. Reforça essa ausência de princípios, né? Ela já foi revelada tem um tempo, mas reforça muito. Mas reforça muito. E com a China o buraco é mais embaixo. Sabe? Você está falando de um exército poderoso, você está falando de uma economia poderosa, como a economia chinesa hoje é muito mais capilarizada pelo mundo, ela é parceira comercial de um grande número de nações, principal parceira comercial de um grande número de nações. Óbvio, você enfrentar uma guerra tarifária com os Estados Unidos não é agradável, mas é diferente de você virar para a Colômbia e dizer, faz isso, eu te meto uma tarifa, você quebra o país, sabe? A China não é o caso. Vamos chamar São Paulo agora, porque a gente estava falando esse assunto um pouquinho antes da gente entrar no ar com a Flávia e com a Débora Bizarria, que estão no nosso estúdio já. Boa tarde, meninas. A gente estava falando sobre essa diferença de poderio mesmo, né? Porque há uma diferença entre a reação de outros países e a reação da China, mas o que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa começar é que a China pode, né? Oi, Lu. Oi, Léo. Oi, pessoal que nos assiste. Oi, Débora, bem-vinda. Tem gente aqui no chat desejando feliz ano novo. Eu me recuso. Eu também. O meu ano começou faz tempo já. Já lançamos documentário, já fizemos um monte de coisa, não é mesmo? Veja lá, já teve denúncia da PGR, o ano já tá rolando. Já teve, já tá começando reforma ministerial, tem de tudo. O do Trump também já começou, ele não esperou o nosso carnaval, não. Não mesmo. Vou pegar o gancho que a Lu nos deu aqui, a bola tá aqui quicando. O que pode a China, numa luta de gigantes, a hora que caem os dois no chão, sobra pra plateia, né? Porque tem gente aqui falando, veja bem, vocês estão preocupados com Trump, com China, tanta coisa acontecendo no Brasil. Meus queridos, China e Estados Unidos brigando, sobra para nós também, né? Sobra para nós. Pro bem ou pro mal? A ver. Pro não positivo, não. Não tem positivo. Então me conta, o que você está enxergando desse momento? A gente vem falando de guerra de tarifas já faz tempo, mas agora a China falou, não, peraí, vamos conversar. Você quer brigar com alguém do teu tamanho ou mais?
Perfeito. Boa tarde, meninas. Boa tarde, pessoal que está em casa. Eu acho que primeiro seria bom a gente colocar na mesa as peças do tabuleiro, né? No modo de pensar, além, né, da falta de princípio que o pessoal lá do Rio estava comentando sobre o Trump, até numa perspectiva estritamente bem utilitarista, a estratégia dele me parece meio errática, assim. Porque pensando nos valores americanos, do pós-Segunda Guerra, existia meio que um consenso de que os Estados Unidos passou a enxergar o comércio internacional como um jogo de ganha-ganha. Tentou fazer vários acordos comerciais, fez acordos com os vizinhos, né, Canadá e México, que são parceiros de longa data e que têm tarifas especiais entre eles, e tentou influenciar o resto do mundo com soft power, né, com os filmes e com tudo, com a cultura, tentando atrair empresas, tentando atrair acadêmicos para fazer pesquisa, então criando um ambiente que criasse relações com outros países também. O Trump me parece que é o tipo de cara, acho que muito por causa da trajetória dele, de que acha que quando há um acordo comercial, alguém necessariamente está perdendo e alguém está ganhando. Isso. Ao invés de ter duas pessoas se beneficiando, porque tem uma pessoa comprando, outra vendendo e tá tudo bem. Então, muitas vezes no discurso dele, se alguém estiver prestando atenção, vai ver que ele vai falar: os nossos aliados se beneficiaram da gente, às nossas custas. O que é uma loucura, né? Porque assim, tava todo mundo se beneficiando ali das trocas comerciais e do ganho de eficiência que isso traz, né? E quando a gente fala de ganho de eficiência, a gente está falando de produtos melhores e mais baratos para os americanos e para os outros países, né? Do mundo todo, inclusive. Então, essa é uma visão que não só ela está economicamente errada, mas é mais uma camada para o perfil de fazer negócio do Trump. Ele realmente enxerga que tem um vencedor e um ganhador em todas as negociações. O que faz a gente conseguir compreender um pouco por quê. Inclusive, vale usar como exemplo. As tarifas que ele colocou sobre os aliados, Canadá e México, são mais altas do que as que ele colocou na China, que foi entre 10% e 15%. Canadá e México levaram 20% e 25%. Agora, tem uma coisa muito curiosa, eu acho que a gente não pode deixar de... Quando a gente está olhando política, principalmente de uma superpotência como são os Estados Unidos, a gente não pode deixar de ler também as mensagens internas. Então, Perfeito. O Trump, ele está numa situação em que ele joga com os seus aliados e adversários externamente, enquanto manda recados internamente ou tenta resolver problemas internos. E a gente também já falou algumas vezes aqui sobre essa relação tarifas e inflação e o quanto ele tem esse problema enorme de inflação nas mãos para resolver. Para quem esteve curtindo o carnaval devidamente, seja nas ruas, seja nos streamings ou nos cinemas, enfim, e não acompanhou, além desse farfel que ele aprontou com Zelensky, com China e etc., ele também fez um discurso no Congresso americano. E foi o discurso mais longo do Congresso americano da história. Foi 1h40 de discurso. Bem à moda de tiranos, que sempre gostaram de longos discursos, né? Então, você pode aí visitar no seu arquivo mental. Os tiranos sempre fizeram discursos muito longos. Tem muito a dizer, né? Eles têm muito a dizer, eles adoram a própria voz, também tem um pouco isso. Mas enfim, e entre muitas coisas, o que ele falou lá foi que a culpa do preço do ovo, que é o símbolo, aqui no Brasil o símbolo atual da inflação é o café, lá é o ovo, embora aqui também o ovo já esteja aumentando, sim. Lá é o ovo que é o grande símbolo da inflação. É toda do Joe Biden, né? Então a culpa é toda do Joe Biden. Aí as pessoas diz que já começou lá nos Estados Unidos as pessoas a criar galinha em casa para ter ovo. Não tem como dar errado, né? Você pode imaginar. Bom, tudo isso eu tô falando porque conforme ele anunciou o aumento de tarifas para a China retaliou aumentando tarifas, principalmente de produtos agrícolas. O que faz Donald Trump? Vai para sua rede social, o Truth Social, e escreve, eu não vou ler ipsis literis, mas ele escreve basicamente assim: aos grandiosos fazendeiros deste país, preparem-se para produzir muito, mas para o mercado interno. Não só, aí ele coloca o inside market em caixa alta, né? Ponto.
Divirtam-se. O tweet dele, o Truth Social dele termina com have fun. Então, assim, a mensagem que ele está mandando. Gente, não precisam se assustar com as tarifas que a China está colocando. Vai ter demanda interna para absorver todos os produtos agrícolas que vamos produzir, grandiosos fazendeiros. Em contrapartida, muitos grandes produtores agrícolas americanos estão falando que o Brasil, por exemplo, vai ganhar essa guerra comercial, da agricultura em particular. Quem é o celeiro do mundo hoje? Quem que vai ganhar, quem que vai perder? Vamos todos perder, e etc. Como é que o mercado interno americano pode absorver essa demanda de comida em particular, de insumos agrícolas? Não é só comida, né? Comida. Não, a gente sabe que tem a soja, tem o milho, tem outras que fazem outras várias coisas, que alimentam a comida que nós vamos comer depois, inclusive, enfim, é um ciclo grande. Mas como é que você entende essa disputa e essa narrativa dele para tentar apaziguar o mercado interno? Eles são várias camadas, então uma por uma você vai me lembrando. Mas você não tem compromisso hoje, não, né? Tenho. Porque essa semana já tá, quinta-feira já tá todo mundo já meio desligado. Só almoçar, né? Só almoçar, exatamente. Mas vale dizer assim, Flávia, primeiro, eu vou começar pelo final, pela parte que interessa sobre o Brasil. Nesse mesmo discurso que ele fez no Congresso americano, ele falou que ia começar a taxar as exportações industriais do Brasil. Isso. Então, mesmo que isso, vamos supor, na melhor das hipóteses, essas tarifas para produtos agrícolas, né, se mantêm os exportadores americanos saem prejudicados e o Brasil consiga escoar mais para a China por causa disso, a gente vai perder pelo ponto de exportações de bens industrializados que a gente consegue fazer e a gente exporta para os Estados Unidos, como, por exemplo, os aviões da Embraer seriam prejudicados, que é uma tecnologia de ponta. E por que isso é relevante? E aí, voltando para a questão do mercado interno americano. Porque, em geral, indústrias que são protecionistas são a indústria que é ineficiente, que não gera inovação, que não cresce, que não gera crescimento econômico relevante. Elas estão lá, elas conseguem se articular com o Congresso, com o presidente, conseguem ter trânsito político, porque elas gastam dinheiro com isso, mas elas não, quando você vai olhar ali, né, o índice de produtividade, elas não são produtivas. Tanto é que se elas fossem produtivas, elas conseguiriam competir fora e exportar. Em geral, os setores mais produtivos são aqueles que exportam. No Brasil, boa parte da produtividade dos últimos anos veio, né, do setor agrícola. Nos Estados Unidos, parte dessa produtividade vem do setor de serviços, de tecnologia e também do setor agrícola. Eles têm um setor agrícola bastante competitivo. Então, se essas pessoas, ou seja, essa indústria americana está dizendo para o presidente, meu querido, o mercado interno não dá conta de consumir o tanto de soja que a gente está produzindo, ou tanto de milho, ou tanto de, enfim, seja lá o que for. Esses caras sabem o que eles estão falando, sabe? Não tem como escalar para o mercado interno americano. Eles vão sair prejudicados e isso vai ter efeito sobre a economia americana, do ponto de vista de crescimento e de produtividade também, porque eles são eficientes, porque, afinal de contas, eles conseguem exportar. Então, eu sempre gosto de explicar isso, porque se você fica pensando, mas uns empresários vão ganhar, outros vão perder, vai ficar no 0 a 0, nem todas as empresas e indústrias elas são iguais, do ponto de vista da participação delas no crescimento econômico. Então, eu acho que isso é um ponto bem relevante de se pensar. E ele também falou, que é uma coisa que eu sempre lembro, a gente tá aqui reclamando das tarifas do Trump e a gente tem que continuar reclamando das tarifas do Trump porque elas vão ser ruins para o mundo todo e para os americanos, inclusive. Mas o Brasil é um país muito protecionista e ele fala isso com razão, né? Ele fala isso do México e do Canadá também, aí eu achei viagem porque eles têm acordo de livre comércio há muito tempo. Mas, caso especificamente do Brasil, a gente realmente acha muito produto americano. Tanto não à toa, todo mundo que viaja pra fora traz uma mala cheia de coisa e fica aparecendo naquele programa da Polícia Federal, como é que chama? Aeroporto. Aeroporto, pra ver se você comprou dentro do limite. Exato, né? E quem tem dinheiro pode fazer isso. Quem não tem dinheiro tenta comprar na China, mas enfim, já tá sendo taxado também aqui no Brasil. Então eu sempre gosto de falar isso, não é justificando o Trump, ter longe de mim isso, mas é pra lembrar de que, cara, se a gente consegue enxergar isso como um problema dos Estados Unidos, porque é tão difícil para parte dos políticos brasileiros enxergarem isso como um problema no Brasil.